César Urnani joga a bomba falando do lado sombrio dos carros elétricos. O que esconderam de você? Você já percebeu que estão vendendo carros elétricos como se fossem a solução perfeita? Mas ninguém fala dos problemas reais? Autonomia que cai drasticamente, baterias caríssimas, impacto ambiental escondido e até risco de o carro virar praticamente descartável. Mas será que isso tudo é verdade? Ou é exagero? Fica comigo até o final, porque você vai descobrir algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga os carros elétricos e talvez até repensar sua próxima compra. Nos últimos anos, os carros elétricos foram vendidos como o futuro inevitável da mobilidade. Silenciosos, tecnológicos e principalmente sustentáveis. Mas quando especialistas como César Urnani levantam questionamentos, a conversa muda completamente. E aqui vai o ponto principal. O problema não é o carro elétrico em si, é o discurso simplificado. Porque não existe solução perfeita. O carro elétrico resolve alguns problemas, como emissão local, mas cria outros que quase ninguém comenta. Produção de baterias altamente poluente, dependência de energia elétrica nem sempre limpa, alto custo de reposição, desvalorização acelerada. Ou seja, trocar um problema por outro não significa resolver a equação. Uma das críticas mais fortes do podcast é sobre autonomia. E aqui precisamos separar fato de exagero. Muitos carros realmente divulgam autonomia baseada em padrões como o ciclo chinês CLTC, que tende a ser mais otimista. No Brasil, o Inmetro utiliza um padrão mais conservador. E sim, na prática, a autonomia pode ser menor. Mas, falar em tirar 30% sempre é simplificação. A autonomia real depende de vários fatores: velocidade, temperatura, tipo de condução, uso de ar-condicionado, topografia. E aqui o especialista acertou em um ponto importante. Carro elétrico é mais eficiente na cidade e menos eficiente em alta velocidade constante. Isso acontece porque ele recupera energia nas frenagens, mas sofre mais com resistência do ar na estrada. Ou seja, não é defeito, é característica. A crítica sobre viagens longas também tem fundamento, mas precisa de contexto. Sim, dirigir a 60 km por hora para atingir a autonomia máxima não é realista. Mas isso também vale para carros a combustão em testes de consumo. O problema real aqui não é o carro, é a infraestrutura. No Brasil, ainda há poucos carregadores rápidos, a distribuição é irregular e o tempo de recarga ainda incomoda. Por outro lado, a evolução é rápida. Empresas como a BYD já estão investindo pesado em redes de carregamento. Então a pergunta não é se funciona hoje, mas sim, vai funcionar melhor daqui a poucos anos? E tudo indica que sim. Capítulo 5. O mito do carro 100% ecológico. Aqui entramos no ponto mais polêmico. A ideia de que carro elétrico é totalmente limpo não é correta. Mas dizer que ele não ajuda o meio ambiente também não é verdade. Depende de dois fatores principais. 1. Origem da energia. Países com energia limpa. Vantagem clara. Países com carvão. Impacto maior. No Brasil, temos um cenário favorável, com forte presença de hidrelétricas. 2. Produção da bateria. A fabricação de baterias gera impacto ambiental significativo. Mas ao longo da vida útil, o carro elétrico tende a compensar isso. Ou seja, ele não é perfeito, mas geralmente ainda emite menos ao longo do ciclo completo. Capítulo 6. Etanol. O verdadeiro herói? Aqui o discurso ganha força. O Brasil tem uma vantagem única, o etanol. Produzido a partir da cana-de-açúcar, ele é renovável, captura dióxido de carbono no crescimento, tem menor impacto que combustíveis fósseis. E sim, veículos a etanol podem ser muito eficientes ambientalmente. Mas existe um detalhe importante. Ainda há emissão de poluentes, eficiência energética menor que elétrica, e é a causa direta de grandes desmatamentos no Brasil para cultivos de cana-de-açúcar, milho e outros derivados. Ou seja, o etanol é excelente, mas não necessariamente superior em todos os cenários. Capítulo 7. Célula de combustível. O futuro esquecido. Esse talvez seja o ponto mais interessante da discussão. A ideia de gerar eletricidade a partir do etanol usando células de combustível é real. Inclusive, empresas como a Nissan já testaram protótipos. E universidades como a Unicamp estudam essa tecnologia há anos. O conceito é simples. Você abastece com etanol, o carro gera eletricidade internamente e move um motor elétrico. Isso poderia unir o melhor dos dois mundos. Autonomia rápida de abastecimento, baixa emissão, menor dependência de baterias gigantes. Mas ainda há desafios.
Custo, eficiência, escala industrial. Ou seja, promissor, mas ainda não pronto. Capítulo 8. Custo total. A verdade que ninguém conta. Aqui está o ponto mais controverso. O especialista fala sobre TCO, custo total de propriedade. E isso é extremamente importante. Sim, carros elétricos têm menos manutenção, têm menos peças, são mais simples mecanicamente, mas a bateria é o ponto crítico. Ela pode durar muitos anos, mais do que muita gente imagina. Mas é cara, ainda não tem mercado amplo de reposição, afeta o valor de revenda. Por outro lado, estudos recentes mostram que muitas baterias duram centenas de milhares de quilômetros, ou seja, o cenário de carro descartável ainda não se confirmou em massa. Mas a preocupação é válida. Capítulo 9. Indústria e empregos. Efeito colateral. Esse é um ponto pouco discutido e extremamente relevante. A eletrificação reduz complexidade mecânica, necessidade de manutenção, número de peças, e isso impacta diretamente empregos. Oficinas, mecânicos, fornecedores. A transição energética não é só tecnológica, é econômica e social. E ignorar isso seria ingenuidade. Capítulo 10. Nem herói, nem vilão. Depois de tudo isso, fica claro, o carro elétrico não é perfeito, mas também não é o vilão que alguns pintam. Ele é apenas uma etapa da evolução. O futuro provavelmente não será 100% elétrico. Será uma mistura de soluções, elétricos a bateria, híbridos, etanol, células de combustível e talvez tecnologias que ainda nem conhecemos. E agora eu te faço uma pergunta. Se você tivesse que escolher hoje, você confiaria totalmente em um carro elétrico? Ou ainda acha que estão escondendo algo importante? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber a sua opinião. E se esse vídeo te fez pensar diferente, clica no botão de hype aqui do YouTube. Isso ajuda demais o canal a crescer. E não esquece de conferir o link na descrição. Pode ter algo que vai te surpreender. Porque no fim das contas, o futuro do carro pode não ser exatamente o que estão te contando.